Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é um vídeo muito especial porque a gente vai falar sobre as melhores leituras do ano. 2022 foi um ano bem produtivo assim pra mim. Eu consegui ler 35 livros, o que pra mim é uma excelente quantidade. Não que quantidade signifique muita coisa, né? Eu sempre prezo pela qualidade das minhas leituras, mas levando em consideração esse ano que eu fiquei muitos meses doente, fiquei 2 meses doente assim, ininterruptamente. Fiquei 3 meses sem ler nada, peguei uma ressaca literária longa. E aí, sem contar a rotina agitada, né, de trabalho, porque eu trabalho, eu estudo, fiz estágio, então assim, foi uma loucura e mesmo assim consegui fazer ótimas leituras e a gente vai conversar sobre isso hoje. Dentre os livros que eu selecionei, somente um não tem em português, infelizmente, mas eu espero que ele saia logo na nossa língua. E eu já vou começar por ele, que é The Troop, do Nick Cutter. Esse, né, é o livro que eu falei que não tem em português, mas dá pra achar facilmente na internet, em inglês. Essa edição mesmo eu comprei na Amazon. E esse daqui é o que a gente chama de body horror, que é tipo assim, um horror no seu corpo. Então, esse é o tipo de livro que eu não recomendaria para todo mundo, porque ele é bem nojento. E se você tem medo de coisas entrando na sua pele, vermes e afins, provavelmente esse não é o livro para você, porque ele realmente é bem explícito. Essa questão de doenças, né, infectuosas. Então, sobre o que é o livro? Que a gente vai acompanhar um grupo de garotos escoteiros que vão passar um final de semana numa ilha, né, com o Scoutmaster, não sei como é, o mestre dos escoteiros, não sei como é que ficou isso aí em português. Que é o Tim, né? O Tim é médico e vai com essas crianças para essa ilha para que elas aprendam, né, se desenvolvam melhor as habilidades delas de escoteiro. E aí, enquanto eles estão nessa ilha, aparece um homem misterioso numa canoa e ele está gravemente doente. O Tim, por ser médico, vai trazer esse homem para dentro, né, para bordo. E aí, minha gente, é só ladeira abaixo depois disso. Como eu falei, ele está gravemente doente e ninguém sabe o que ele tem. É uma doença muito estranha. Então, isso vai gerar uma paranoia dentro desse grupo, né, desse ciclo, porque eles vão começar a pensar, será que eu tô infectado? Será que eu não tô infectado? E aí, por serem crianças, são todas crianças, a narrativa se torna mais cruel. Por isso que eu disse que esse não é um livro para todo mundo, mas é um excelente livro de horror, principalmente se você gosta dessas coisas de paranoia, vermes. É um monstro diferente, é um horror diferenciado, né? Não é só aquele monstro debaixo da sua cama, não, é um horror que fica impregnado na sua pele. Eu acho que essa é a sensação que o Nick Cutter quis desenvolver no leitor, sabe? Eu acho que você fica com esse sentimento de que você também está com essa doença. E aí a narrativa ela é contada sob diversas perspectivas, a gente acompanha a perspectiva dos garotos que estão nessa ilha, a gente acompanha a perspectiva dos cientistas que estão falando sobre essa doença, a perspectiva dos jornais, né, dando as manchetes do que está acontecendo enquanto eles estão na ilha, a perspectiva do júri, porque sim, vai haver um julgamento com relação à doença. Então, é realmente uma narrativa bem interessante. O livro todo, acho que não vai dar pra ver, tem extratos diferentes, né, simulando jornal, simulando e-mails. Então, é realmente uma narrativa fluida. Se você lê em inglês, eu recomendo, mas não recomendo para todo mundo. Eu gostei muito e é um livro que me impactou de uma forma diferente, porque, como eu disse, são crianças. E aí, mais uma coisa que eu devo avisar é que também tem violência contra animais aqui
neste livro, então fica o aviso de gatilho. Se você leu O Senhor das Moscas e gostou, esse daqui com certeza vai ser um excelente livro para você. O próximo livro também é um livro de horror, que é The Terror, do Dan Simmons, acho que assim dá pra ver melhor a capa. Esse já tem em português, ficou como O Terror mesmo, e tem uma série magnífica no Amazon Prime. Eu acho que esse é um dos raros casos em que a adaptação supera o livro. Eu fiquei impactada com a série, com esse livro e... vamos por partes, né? The Terror, a gente vai acompanhar a expedição Franklin, que é uma expedição que de fato aconteceu. Havia 2 navios com as maiores tecnologias da época, que vai se passar no século XIX, então na Inglaterra vitoriana. Os navios eram o Erebus, cujo capitão era o Sir Franklin, que leva, né, o título da expedição, e o outro navio era o The Terror, que leva o título do livro, né, cujo capitão era o Crozier. E a finalidade dessa expedição era encontrar a passagem do Noroeste, né? Então eles vão para o Ártico, que é uma região inabitada naquele período, cheia de misticismos envolvendo a região, porque ninguém sabia o que poderia se encontrar lá. Então, o fato disso tudo ter acontecido e Dan Simmons misturar história com sobrenatural, com ficção, deixa isso aqui um espetáculo de obra do terror. Juro, eu acho que é de longe um dos melhores livros que eu li do gênero, mas a série, ela consegue ser superior, de certa maneira, porque a gente cria empatia pelos personagens e que não é tão possível a partir da obra literária, porque aqui é muito cru, sabe? A gente acompanha diversas perspectivas, o livro é contado por diferentes perspectivas, né? Dos capitães, do médico. Então, assim, é realmente uma obra muito bem escrita. E aí, você fica... Acho que o principal questionamento, né, desencadeado por essa obra é o que você faria para sobreviver? Até que ponto, né, você chegaria para manter a sua sobrevivência? Porque a expedição Franklin, né, ela foi um fracasso, infelizmente. Então, essa tripulação de homens ficou presa no Ártico durante vários e vários dias, assim, sem comida, sem água. E é realmente uma obra de tirar o fôlego. Você se põe no lugar dos personagens e começa a sentir tudo o que eles estavam sentindo ali naquele frio. E é muito engraçado porque poucas obras proporcionam sensações físicas, né? E esse é um livro nesse sentido de te proporcionar uma sensação física, que é o frio. Você abre esse livro e imediatamente você já fica com frio, tamanha a descrição minuciosa do local feita pelo autor. O Dan Simmons me fez lembrar uma época da minha adolescência que eu era fascinada por Titanic, então eu li tudo que tinha disponível na internet sobre os sobreviventes, sobre o navio, sobre tudo que envolvia o Titanic de alguma forma, sem contar que eu assisti diversas vezes o filme. E aí eu fiquei de novo com esse sentimento, né, de ler mais coisas sobre expedições fracassadas. É algo que eu gosto muito de ler. Então fica aí a baita da recomendação, The Terror, tanto livro quanto série, mas especialmente a série. Eu acho que foi, de longe, uma das melhores séries que eu assisti na minha vida. É, assim, espetacular, vale muito a pena. Em seguida, nós temos um romance. Vocês podem ver, assim, que as minhas leituras, elas não tem nada com nada. Vai ter ficção científica, vai ter romance, vai ter peça, vai ter drama. É sobre, né? E aí, uma das gratas surpresas, eu diria, desse ano foi a Colleen Hoover. Ela apareceu também no meu livro de melhores thrillers do ano, né? Vou deixar o link aqui em cima para quem ainda não assistiu. E aí, esse ano, eu me dediquei a ler um pouquinho mais da Colleen Hoover e eu fiquei surpreendida com
com a obra, é assim que acaba. Eu li também a sequência, né, é assim que começa. E eu tinha uma expectativa diferente para esse livro. Eu achei que ele era assim um romance fofo, mas tá longe de ser assim. Esse é um livro sobre violência doméstica, tanto física quanto psicológica. Então a gente acompanha a vida da Lily, né, desde da adolescência até o início da fase adulta, e como a vida dela foi permeada, né, por essa violência contra a mulher. O pai batia muito na mãe, e é claro que isso vai ter reflexos no psicológico da personagem. E mais adiante ela vai também, infelizmente, cair nesse ciclo de violência. E aí eu acho que aqui tá a grande sacada da Colleen Hoover, né, com o final, que eu acho que é uma das melhores coisas que ela já escreveu. Então fica aí a dica, né, de um livro da Colleen Hoover. Não torçam um nariz pra Colleen Hoover, eu acho que ela pode te surpreender positivamente, sim, assim como me surpreendeu. Eu fiquei fascinada pela narrativa dela, tanto é que eu terminei esse livro, fui correndo na livraria comprar a sequência, e eu até falei no Instagram que isso não acontecia há muito, muito tempo, de eu ficar tão envolvida com uma história a ponto de correr na livraria e comprar o livro. Então, eu acho que a Colleen Hoover pode sim te surpreender, e acredito que seja uma boa dar uma chance pra ela. Mas de novo fica aí o aviso de gatilho, né, de violência. É um livro bem pesado, não é um livro fácil de digerir, mas eu acredito que é uma obra que enseja assim muitos debates que são relevantes para nossa sociedade. Então eu amei demais esse livro. Agora vamos falar de um livro que eu ainda não consigo falar muito sobre ele, tamanho o impacto que ele teve sobre a minha vida. Eu li agora em dezembro, e eu estou falando de Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu não dava nada por esse livro, pra ser bem sincera. Ele ficou num hype, assim, inacreditável, né, nos últimos anos, e eu até comentei com vocês no último vlog que eu sou o tipo de pessoa que fica muito animada pra ler livros no hype. Mas eu não sei o que aconteceu, de alguma maneira eu fiquei com muita vontade de ler o livro, e aí eu coloquei na minha wishlist, e a minha amiga Ludmilla me deu, fez uma dedicatória em francês porque ela é fina, e foi uma, assim, das grandes surpresas do ano. Eu não consigo falar sobre esse livro porque eu acho que ele me deixou assim tão surpreendida, sabe? A escrita da Sally Rooney é bem diferente. Se você ler a sinopse, vai parecer um dos grandes clichês da literatura, porque a gente vai acompanhar a história da Marianne e do Connell, né, quando adolescentes. Então a mãe do Connell é empregada doméstica na casa da Marianne, e aí eles estudam juntos, né, mas são personagens antagônicos, porque ela é aquela garota outsider, que é excluída, né, dentre os colegas de classe, ela sofre bullying, enquanto o Connell, ele é o garoto popular, né, o capitão do time de futebol, então aparentemente eles não têm nada a ver. E aí se você lê somente essa sinopse, parece muito simples, muito clichê, tipo, eu não, né, eu já li isso, já vi isso 300 vezes, não preciso de mais um romance assim. Mas aí é que eu acho que tá a grande genialidade da Sally Rooney, porque ela vai muito além, sabe? Ela consegue se aprofundar nos conflitos internos dos personagens, tanto na fase da adolescência quanto no início da fase adulta. E eu acho que é isso que me pega tanto no livro, sabe? Porque me fez lembrar muito do início da minha fase adulta, ali entre os meus 18 e 22 anos. E assim, é um livro que me arrebatou. Eu li em dezembro, agora mesmo, no início de dezembro, e até hoje eu não consigo falar sobre ele porque foi tão significativo pra mim ter lido esse livro que eu acho que eu vou precisar de mais um tempo pra digerir melhor essa história, e aí sim poder vir conversar com vocês com mais detalhes. Mas já fica a recomendação tanto do livro quanto da série. Eu acho que a série também é excelente.
e conseguiu captar bem a essência dos personagens, da distinção entre eles, não só de classe, mas também de personalidade. E eu acho que esse livro também traz muito daquela frase de só o amor não é suficiente para duas pessoas ficarem juntas, sabe? Há tanta coisa por detrás, né, de um relacionamento que só o amor não basta. Então, é isso, gente. Eu fiquei realmente muito, muito feliz de ter lido a Sally Rooney e eu com certeza quero ler tudo que ela já escreveu. Eu tenho aqui em casa também Belo Mundo, Onde Você Está, e ele com certeza vai ser lido ano que vem. Agora vamos para Stephen King. Eu li 3 livros do autor esse ano. Um já apareceu na lista de melhores thrillers, né, que foi Misery, assim, de longe, um dos melhores livros dele. E aí eu li outros 2 livros, que foram Cujo e Novembro de 63, que eu terminei nessa semana, acho que foi dia 28 ou 29 de dezembro. Então, assim, dezembro, a última semana de dezembro também pode te trazer livros para a sua lista de melhores leituras. Então, vamos por partes. O King, ele é esse autor muito profícuo, né? Eu li um thriller, um livro de horror e uma ficção científica do autor, para vocês terem ideia. E os 3 livros estão aqui no meu top melhores leituras. Vamos começar com Cujo, né, que foi, acho que a primeira leitura dele que eu fiz esse ano. Cujo, essa minha edição ela tá em inglês, mas esse livro já tem em português uma edição belíssima da Suma, essa minha paperback, mas a edição em português é capa dura, tem um negócio, um soft touch, assim, bem bonita. Mas enfim, vamos falar de Cujo, né? Cujo é esse cachorro São Bernardo, aquele Beethoven, né, do filme, daí as crianças dos anos 90 vão lembrar. E o Cujo, o São Bernardo, na verdade, ele é tido assim como um cachorro bem dócil, né, bem amigável. Mas infelizmente o Cujo vai ser infectado pela raiva, né? Um morcego vai morder ele. E aí é que tá o grande lance desse livro, né? Porque não é um livro, somente um livro sobre um cachorro raivoso, né? Que tem raiva. Mas há tantas peculiaridades dentro dessa narrativa, sabe? É um livro sobre perda, sobre famílias disfuncionais, sobre sobrevivência também, porque em determinado momento a dona e o filho dela vão fazer de tudo para sobreviverem ao ataque do Cujo. Então ele é um livro claustrofóbico de certa maneira, porque eles ficam presos ali num carro. Então uma narrativa que te pega assim, né? Parece muito simples a priori, mas os temas que envolvem esses personagens são muito pesados e você termina um livro com um sentimento assim de peso nas costas, sabe? Tamanha intensidade da leitura. Mas assim, você, assim como eu, provavelmente vai terminar esse livro morrendo de vontade de não poder tomar uma vacina de raiva, porque, meu Deus do céu, eu fiz um mini vlog de leitura lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, e eu fiquei assim, abismada com a descrição, né, da doença. E mais abismada ainda, indignada, na verdade, ao descobrir que a gente não pode simplesmente tomar a vacina da raiva. Você tem que ter sido infectada primeiro para poder tomar a vacina. Então, pra mim, isso não faz sentido. Mas fica a dica de um dos melhores livros do King. Eu acho que é uma tristeza, e ele também já deu várias entrevistas sobre isso, né? Porque ele não se lembra muito bem de ter escrito Cujo, porque foi no momento em que ele estava no auge, né, do vício de cocaína e demais entorpecentes que ele usava à época. Então ele não se recorda muito bem de ter escrito uma dessas obras mais famosas. Mas, olha, baita livraço do mestre. E o próximo livro que eu tenho aqui também é do mestre, que é 11/22/63, ou em português, Novembro de 63. Essa minha edição também tá em inglês, mas ele já tem uma edição em português bem bonita. Mas eu tenho a impressão que a edição em inglês é maior, eu não sei porquê. Eu vi as imagens da edição em português e ela parece mais condensada, mas eu acredito que seja diagramação. Mas enfim,
Novembro de 63, também tem série que eu ainda não assisti, eu estou louca pra assistir porque foi um dos melhores livros do King que eu já li. Esse aqui com certeza já entrou pro meu top 3 dos melhores livros dele. E aqui é uma ficção científica, né, como eu falei pra vocês, então não vai te causar medo se essa é uma das suas preocupações com relação ao autor. Aqui a gente vai acompanhar uma viagem no tempo, né? O personagem Jack Appin, que é um professor de inglês, descobre que é possível voltar ao tempo através do dono do restaurante All, né? Que tem, digamos assim, um portal, né, de passagem, mas ele é sempre colocado para 1958. E o All, que tá ali já à beira da morte, vai passar meio que uma missão para o Jack. Ele precisa voltar no tempo e impedir o assassinato do presidente Kennedy. Simplesmente só isso. A teoria do All é que ao evitar o assassinato do presidente Kennedy, muitas coisas na história dos Estados Unidos e do mundo teriam sido evitadas, como, por exemplo, seria possível evitar a morte do Martin Luther King, seria possível evitar a guerra do Vietnã e demais outras consequências da morte, do assassinato, né, do Kennedy. E aí o personagem vai acatar essa missão, né, de tentar impedir o assassinato do presidente Kennedy. Então aqui envolve muito fatos históricos, é uma narrativa muito envolvente. Só que o porém desse livro é que o passado não quer ser mudado. Então toda vez que o Jack interfere minimamente no passado, há uma grave consequência para isso. É quase como se fosse um efeito borboleta, né? Se você já assistiu o filme, você vai entender a lógica desse livro aqui. E aí a gente tem um encontro de uma das melhores personagens do King, que é a série. Ai, gente, eu nunca tinha lido um casal escrito pelo King tão incrível como o Jack e a série. E então, assim, quem já leu esse livro, por favor, me diga o que você achou do final. Porque o King é conhecido por não saber terminar bem as suas histórias, e eu concordo com isso. Eu acho que às vezes ele deixa muito a desejar no final das histórias, mas esse livro aqui, ele termina de uma maneira impecável. É um espetáculo de obra-prima. Realmente é uma obra que se sobressai na conjuntura dos livros publicados pelo autor. Recomendo fortemente. E, de novo, não dá medo, então pode ir tranquilo. Em seguida, nós temos uma leitura obrigatória, que se tornou um dos favoritos da minha vida, que é uma peça, eu li no Kindle, do Tennessee Williams, um dos maiores dramaturgos da literatura americana. E a peça é A Streetcar Named Desire. Em português ficou Um Bonde Chamado Desejo. Infelizmente ele tá um pouquinho difícil de achar em português, mas eu acho que é possível achar em sebo ou na estante virtual. E assim, como eu disse, é uma das peças fundamentais para a literatura americana. E aí a gente vai acompanhar a história da Blanche Dubois, e quando ela vai morar com a irmã Stella e o cunhado, o Stanley Kowalski. É uma peça que mistura fantasia com realidade, e a gente tem a dualidade entre esses dois personagens, né? A Blanche representando a fantasia, o irreal, o imaginário, e por outro lado a gente tem o Stanley, né? Representando aquilo que é material, aquilo que é real. E o antagonismo dessas duas personagens vai desencadear uma das cenas mais impactantes da literatura americana, literatura mundial mesmo. Então a gente tem um combate, né, físico, moral, psicológico entre essas duas personagens, que é assim, imperdível. O filme também ficou bem famoso porque é um dos primeiros trabalhos, se não o primeiro trabalho, agora eu não me recordo, do Marlon Brando como o Stanley, né? Então vale muito a pena também assistir o filme. E aqui a gente vai percebendo a degradação, né, psicológica da Blanche. Eu acho que essa é uma das coisas mais sensíveis, assim, que eu já li, e ao mesmo tempo é muito duro ver a forma como a Blanche vai se deteriorando paulatinamente,
sabe? Tudo nessa peça é muito simbólico, desde os nomes das personagens, dos nomes dos locais por onde a Blanche passa. Então, assim, espetáculo de peça. Não é à toa que o Tennessee Williams é reconhecido como um dos grandes nomes da literatura americana. Eu acho que vale muito a pena conhecer a obra dele. Esse ano eu também li uma outra peça dele para um seminário, que foi Cat on a Hot Tin Roof. Acho que esse não tem em português, acredito que não tenha. Mas O Bonde Chamado Desejo é a sua obra-prima e com razão. Realmente vale muito a pena. Um outro livro obrigatório que virou dos favoritos da minha vida, uma das leituras mais impactantes, brilhantes que eu já li na vida, é Atonement, do Ian McEwan. Esse a gente já tem em português, com Reparação. E tem o filme também que está disponível na Netflix, que é Desejo e Reparação, igualmente sensacional. Eu fiquei muito feliz por ter sido sorteada com essa obra, né? Porque a professora fez um sorteio e eu peguei Atonement, porque eu tive a oportunidade de ficar 1 hora falando mal da Bryony. Bom, sobre o que é essa obra, né? No dia mais quente do ano, a Bryony, uma garotinha de 13, 14 anos, que é aspirante a escritora, vai presenciar um certo flerte entre a irmã Cecília, a irmã mais velha, e o filho da empregada, o Robbie. E nesse mesmo dia, à noite, ela também vai presenciar um crime. E, assim, o grande questionamento desse livro é possível reparar um erro do passado? A Bryony vai acusar o Robbie de ter cometido esse crime que ela viu, e a partir desse achismo dela, todas as vidas dessa família vão ser comprometidas. Então, não é à toa que o nome do livro é Reparação. O final desse livro, eu não tenho nem palavras. Foi uma coisa assim que eu fiquei... A minha boca caiu no chão quando eu li a última linha do livro. Porque eu acho que o Ian McEwan foi brilhante. Como eu disse, foi um dos livros mais brilhantes que eu já li na vida, um dos melhores plots, a narrativa envolvente muito bem escrito, muito bem desempenhado, tudo fecha, né, nesse livro, ele é bem redondinho. É um livro doloroso de ser lido, porque é um livro sobre guerra, é um livro sobre amor, é um livro sobre mentiras, o impacto que a vida dessas pessoas sofrem a partir da fala da Bryony. Então, assim, é realmente uma obra que é preciso ser lida, é preciso ser debatida e é preciso falar mal da Bryony, porque pra mim ela é uma das personagens mais detestáveis da literatura. Mas fica aí a baita recomendação do filme, do livro, de tudo que envolve essa história. O filme conseguiu captar bem os personagens, a mansão da família Telles, tudo assim impecavelmente realizado. Muito bom mesmo. E eu não tenho o livro físico, né, porque eu peguei emprestado da minha professora, mas é um livro que eu preciso ter aqui na minha estante, assim, urgente. E eu acho que essa é uma obra que, a partir do momento que você fecha ela, você imediatamente tem vontade de voltar pro início para tentar pegar as coisas que você deixou escapar. Sensacional. Sensacional, brilhante, estupendo, incrível. E por fim, a última obra aqui que a gente vai conversar sobre é Bleak House, do Charles Dickens. Esse livro foi publicado pela Nova Fronteira, ficou como A Casa Soturna. E é um livro bem diferente dentro da conjuntura da obra do Dickens. Esse livro é uma crítica ao sistema judiciário da Inglaterra vitoriana. Nós acompanhamos o caso interminável do Jonas and Jonas, que vem se desencadeando por muitos e muitos anos, insolucionável. E todo mundo que se envolve de alguma maneira nesse caso do Jonas and Jonas é levado à ruína moral, psicológica e financeira.
Então, por isso que é um livro bem pesado, é um livro sombrio, né? Como o próprio nome já diz, bleak. Mas é um dos melhores livros que o Dickens já escreveu. Assim, eu acho que ele se sobressai dentro da obra dele justamente por trazer personagens tão reais. A forma como esses personagens são levados à insanidade devido ao sistema judiciário, né? A impunidade, a injustiça que permeia esse local é muito bem descrita nessa narrativa, né? Coisas que somente o Dickens é capaz de fazer. E aqui também há personagens memoráveis, há um enredo surpreendente. É um dos primeiros livros de crime fiction, que a gente também vai acompanhar 2 assassinatos, se eu não me engano, aqui nessa obra. Até mais, talvez, porque tem muitas mortes. É um livro que precisa ser lido com muita atenção. Eu li em inglês, né? Eu acho que Dickens, se você tiver a oportunidade, se você fala inglês, já tá ali no nível avançado, leia em inglês, porque tudo é muito significativo nessa obra. Os nomes dos personagens, os nomes dos lugares, como bem típico da narrativa vitoriana, eles sempre vão indicar o papel que eles vão desempenhar na narrativa. Então acho que é por isso que é muito importante ler esse livro em inglês. Não só esse, como todas as obras do Dickens. Mas eu não sei como é que ficou a tradução em português, infelizmente, não tive a oportunidade de ler. Mas eu sei que tem a tradução, então é preciso dar uma checada aí. Fica a dica, uma das melhores leituras da minha vida, os melhores livros do Dickens. Eu já falei anteriormente, né, que esse é um dos livros favoritos da Agatha Christie, e com razão. Eu acho que ela se inspirou muito aqui no Mr. Bucket, que é o detetive, né, para criar o Poirot e a Mrs. Marple. Então, realmente uma obra fascinante, uma obra diferenciada, não só para o Dickens, mas como para a literatura vitoriana como um todo. Então, uma grata surpresa ter lido esse livro. Então é isso, gente. Essas foram as minhas melhores leituras do ano. Fiquei muito feliz por ter lido todos esses livros. Me contem aí quais foram as melhores leituras de vocês e também as maiores decepções, porque acontece muito, né? Quero muito saber qual foi a sua melhor leitura de 2022. Vejo vocês no próximo vídeo.